Olá, queridos alunos da Terra do Dedo de Deus! Eu sou a Mariana Mello, professora de Ciências da Rede Municipal de Guapimirim, e espero que todos vocês estejam bem. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o terceiro bloco de atividades, o bloco do nono ano, que está repleto de assuntos diversos e muito importantes. Bom, você deve ter percebido no bloco de atividades que o início dele já começa a tratar sobre o assunto da hereditariedade. E não tem como a gente falar de hereditariedade sem tocar no nome do pai da genética clássica, o Gregory Mendel. Mendel era um monge botânico que vivia num monastério e lá, como tinha um jardim, ele aproveitou a oportunidade para poder realizar os seus experimentos. Ele começou a analisar, por exemplo, uma planta chamada ervilha, como essa que está aqui na minha mão. Ele analisou a coloração da ervilha e também da vagem, o tipo, as folhagens dessa planta, o crescimento, as flores e por aí vai. Ele observou tudo o que podia. É claro que, se nós formos pensar no porquê que Mendel escolheu as ervilhas, é óbvio que devido ao seu tempo reprodutivo ser curto. Assim, ele poderia fazer os cruzamentos entre as ervilhas e observar as gerações que se sucediam. Se ele tivesse escolhido, por exemplo, um animal para observar, um exemplo, um elefante, o elefante leva quase 2 anos para poder nascer. Então, imagina quantas gerações ele não ia conseguir observar isso. Mas com as ervilhas já foi mais possível. Uma outra coisa também interessante que Mendel observou nas ervilhas é que na flor delas tinha tanto o aparelho reprodutor feminino, gineceu, e o aparelho reprodutor masculino, androceu, possibilitando assim a autofecundação dessas plantas. Os experimentos de Mendel foram muito importantes para nós, para a base da genética. Mas é claro que naquela época ele não conseguiu explicar o porquê que os caracteres passavam de geração em geração. Hoje nós já sabemos que isso é possível por conta do material genético presente nas nossas células, chamado de ácido nucleico ou ácido desoxirribonucleico, como no caso do DNA, e ácido ribose, como no caso do RNA. São nomes bem complexos, eu sei, mas são muito importantes para a nossa genética. No DNA é onde estão presentes os genes responsáveis por produzirem as proteínas que formam todo o nosso corpo. Elas são responsáveis por levar essas informações adiante às gerações seguintes. A cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, o meu nariz assim pontiagudo, todas essas informações estão contidas nos genes dentro do DNA. Aqui eu vou tentar mostrar para vocês, olha, um DNA de jujubas. É só para exemplificar para vocês. O DNA ele é feito por uma dupla fita. E essa dupla fita de formato de hélice tem 2 fitas e cada uma são fitas invertidas. Podem observar que uma está invertida em relação à outra. Isso se dá porque elas possuem as bases nitrogenadas se conectando. As bases são timina, adenina, citosina e guanina. E elas sempre vão se ligar de 2 em 2. A adenina vai sempre se ligar à guanina e a timina vai se ligar à citosina. Eu coloquei aqui um quadro para que vocês possam observar melhor. A timina vai fazer sempre ligação com a adenina e a citosina sempre fazendo ligações com a guanina. Esses risquinhos que eu fiz têm a ver com a quantidade de pontes de hidrogênio que conectam cada uma dessas bases. Mas lembrem-se, não é só as bases nitrogenadas que compõem o DNA, tá?
O DNA também é composto por pentose, que é um açúcar, e o fosfato. Agora vamos para mais um tema, matéria. E o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e volume e ocupa lugar no espaço. Uma pequena porção de matéria é chamada de corpo. E quando o corpo é usado pelo ser humano para alguma finalidade, para algum destino, ele é chamado de objeto. Então, eu vou dar um exemplo para vocês do material que foi usado para fazer, por exemplo, o grafite. O grafite, ele é um material. Quando eu peguei um pedaço do grafite e levei para poder fazer um lápis, para poder usar ali como a parte do lápis que vai fazer a escrita. Então, eu acabei tornando esse material em um corpo e esse corpo em um objeto. As matérias que estão na natureza, elas são compostas por átomos, que são partículas bem pequenas, impossíveis de nós conseguirmos vê-las ao olho nu. Mas, para facilitar o estudo, a gente representa esses átomos com figuras de círculos, por exemplo, bolinhas, que vai facilitar assim a nossa aprendizagem, o nosso entendimento. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo. Aqui nós podemos ver a molécula de água, H2O. A letra H vai representar com o símbolo H o hidrogênio. E a letra O vai representar com o símbolo O oxigênio. Observem que aqui no índice, tá? Esse local onde está o número 2 é chamado de índice. Representa a quantidade de átomos que está aqui, ó. Então, aqui representa a quantidade de átomos. E aqui no O, tem alguma coisa? Não precisa. Aqui a gente já sabe que tem quantos oxigênios? 1. Então, eu não preciso botar esse número 1 aqui. Não tem necessidade. Agora, aqui na frente, eu poderia também colocar aqui o número 1 para dizer que é uma molécula de água. Aqui na frente da molécula é chamado de coeficiente. Mas como vocês já perceberam, também eu não preciso colocar o número 1, porque eu já sei que é uma molécula de água. Mas se eu tivesse que representar duas moléculas, então eu colocaria aqui o número 2 também. Que estaria dizendo, então, que seriam duas moléculas de água. Ou seja, duas moléculas que tenham cada uma 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, pessoal, para que uma molécula se forme, tem que ter esses átomos conectados. Os átomos, eles tendem a fazer ligações químicas. Esse é um caso, por exemplo, da molécula de água, tá? Como eu disse para vocês, ele pode ser representado com símbolos. Então, se eu colocar como está aí, por exemplo, no bloco de vocês, digamos que eu coloque aqui a bolinha rosinha representando o oxigênio e a bolinha laranja representando os hidrogênios, ok? Então, eu precisei de 2 hidrogênios, tá? Para formar aí a molécula de água junto com um oxigênio, ok? Agora vamos falar sobre transformações. Qualquer transformação que a matéria passe, ela pode ser química ou física. Eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui de transformações químicas. Eu estou aqui com 2 copos com líquidos transparentes. Quando eu junto um líquido no outro, olha o que acontece. O que aconteceu aqui? Isso aqui é uma reação química. Eu usei
amônia e um indicador de pH, que foi a fenolftaleína. Quando acontece uma transformação química, as substâncias elas reagem entre si, como aconteceu aqui nessa demonstração. Existem evidências de que está ocorrendo uma reação ali. Vocês viram que a coloração daquele líquido mudou. Pode acontecer também liberação de fumaça em uma reação química. Pode acontecer também mudança na temperatura, mudança na coloração, como vocês viram aí. Então, a substância ela pode mudar, inclusive de líquido ficar sólido na hora, quando juntar dois líquidos, por exemplo. Então, isso é possível. Isso é chamado de transformação química. Agora, transformação física, não ocorre novas substâncias. Não ocorre uma evidência de reação ali. O que acontece é uma mudança no seu estado. Por exemplo, essa folha de papel que está na minha mão. Se eu amasso ela vai deixar de ser folha de papel? Não. Eu só mudei a forma dela. Isso aqui é transformação física. Assim como acontece com a água. Quando a gente, por exemplo, coloca a água em estado líquido nas cambucas de gelo para congelar. O gelo, ele só é a água no estado sólido. Não deixou de ser água e não se transformou em outra coisa por nós termos feito isso. Agora nós vamos falar sobre os aspectos quantitativos das transformações químicas. E para que vocês entendam melhor, eu fiz aqui um modelinho, tá, gente? É bem simples, mas é só para poder ajudar vocês nessa compreensão de um modelo atômico de Rutherford-Bohr. Nesse modelo, essa parte aqui dessas bolinhas em preto e vermelho representam o núcleo do átomo. Esse cinza que está aqui, né, ao redor são os elétrons. Os elétrons eles ficam nas camadas da eletrosfera. O núcleo que está aqui no meio, nesse caso representado pelas bolinhas pretas e vermelhas, é composto pelos prótons e nêutrons. Os prótons possuem carga positiva e os nêutrons, o nome já diz, ele é neutro, ele não tem carga. Já os elétrons que estão na eletrosfera são de carga negativa. Lembrando, pessoal, que isso aqui é só um modelinho para que vocês possam compreender melhor. Isso daqui está longe de ser a representatividade melhor, excelente sobre o que é um átomo, tá bom? Agora vamos ao quadro para poder entender um pouquinho certos conceitos. O átomo, ele é identificado pela quantidade de prótons que tem no seu núcleo. Essa quantidade de prótons é chamada de número atômico e ela é representada pela letra Z, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo a letra P para você lembrar que é a mesma quantidade de número de prótons. O nêutron, ele é representado pela letra N, tá? E a massa do átomo é representada pela letra A, ok? Então, por exemplo, esse átomo que eu mostrei para vocês aqui, ele tinha 4 bolinhas vermelhas, representando aí o número de prótons. Então, o número de prótons é o mesmo que o número atômico, então vai ficar aqui o número 4. E nas bolinhas pretas, eu tinha 5 bolinhas pretas. Nesse caso, vai representar os nêutrons. Por quê? Porque dentro do núcleo do átomo, nós temos prótons e nêutrons, tá? E serão os prótons e os nêutrons somados que vão dar o número de massa daquele átomo. Então, vamos fazer isso, ó. Massa é igual ao número atômico mais o nêutron. Então, essa expressão será usada quando eu quiser descobrir a massa desse átomo, tá? Então, quando eu quiser descobrir a massa, eu vou precisar saber o número de prótons e o número de nêutrons.
Ah, mas e se eu quiser descobrir o número de nêutrons? Você vai usar a mesma expressão. É só substituir. Digamos que vocês não saibam o número de nêutrons aqui, mas saibam o número de massa, que é 9, porque 4 mais 5 daria 9. Então, vamos lá? 4 é o número atômico, eu vou substituir aqui, vou botar o igual, mais N. A letra vai ficar de um lado e o número do outro. Então, 4 vai vir para cá, subtraindo. Então, 9 menos 4 é igual a N. N vai ser quanto? 5. Tá? Então, independente de eu ter colocado assim, tá, gente? Pode ser a letra para cá, com o número, só não podem esquecer e tomar cuidado com a troca de sinais, tá? Observem isso. Então, gente, isso daqui é como nós fazemos para encontrar o número de massa de um átomo, o número atômico de um átomo ou o número de nêutrons que são no átomo. Então foi isso, pessoal. Eu espero poder ter ajudado vocês com as atividades de vocês, com a compreensão desses conceitos e desejo que você fique bem, que você se cuide e que, se Deus quiser, em breve a gente vai estar junto novamente. Um grande beijo e tchau!